Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo a mais um episódio de nossa jornada pelo livro do Apocalipse. Hoje estaremos falando um pouco mais sobre o reino de 1000 anos de Jesus na Terra. Nesse episódio, vamos também falar um pouco sobre o motivo de haver um governo durante estes 1000 anos. Falamos um pouco disso no episódio anterior. Mas vamos lembrar que governar é fundamentalmente lidar com aqueles que transgridem a lei. Se não houvesse transgressores, não haveria necessidade de governo, como Paulo explica em Romanos 13. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. O propósito do governo é ser instrumento de Deus para punir os maus e estimular as boas ações. Se tirarmos o pecado, não haverá necessidade de governo. Todos agiriam corretamente. Assim, o fato de existir governo durante o reino de 1000 anos é por si só uma prova de que o pecado ainda existirá nesse tempo no coração de alguns. Vamos relembrar os grupos de pessoas que entrarão no reino. No primeiro dia do reinado, 5 grupos diferentes de pessoas fiéis vão entrar nele, enquanto todos os incrédulos já terão morrido antes desse momento. 3 desses grupos vão entrar com corpos novos, glorificados, sem pecado. Essas pessoas nunca mais morrerão, não terão pecado e por isso não precisarão ser governadas. Elas ajudarão Jesus a governar o mundo, porque obedeceram perfeitamente à sua vontade. Sob a direção de Cristo, vão garantir justiça rápida e completa em toda a terra. Os outros 2 grupos entrarão no reino com seus corpos naturais, como os de hoje, ou seja, ainda estarão sujeitos ao pecado e poderão morrer futuramente. Eles não participarão do governo. A condição para entrar no reino não é ser perfeito, mas sim ter recebido a salvação pela fé. Todos que entrarem serão crentes verdadeiros, justificados pela fé em Jesus, mesmo não sendo ainda perfeitos ou sem pecado. Esses fiéis que passaram pela tribulação, os judeus e não judeus, e não morreram, por isso não receberam ainda corpos glorificados. Eles continuarão vivendo com seus corpos normais, poderão se casar, ter filhos e eventualmente morrer. E os filhos que nascerem desses crentes fiéis durante o reinado também terão corpos naturais e, como todo ser humano, nascerão com uma natureza pecadora. Eles precisarão tomar suas próprias decisões de fé em algum momento durante este reinado, porque ninguém nasce crente, fiel a Deus automaticamente. As novas gerações também precisarão se converter para então viver a plenitude do reino. Desta forma, durante os 1000 anos do reinado, os governantes serão os glorificados. Os que não pecam, não morrem, não se casam, governarão com Jesus. Os governados serão os que têm corpos naturais, aqueles que ainda podem pecar, morrer e formar novas famílias. E os filhos dessas famílias precisarão escolher a fé, pois também nascerão necessitando de salvação. Sempre que alguém cometer erro ou pecado, o governo agirá imediatamente para impedir que o problema cresça ou prejudique outros. Assim, o reino será um período de paz, justiça e ordem, com uma liderança perfeita vinda de Cristo e daqueles que estarão com ele. Em Isaías 65, nós lemos: nunca mais haverá ali uma criança que viva poucos dias, nem ancião que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos será ainda jovem, e quem não chegar aos 100 será considerado maldito. Resumindo, não haverá mais morte infantil. O menor tempo de vida será de 100 anos e a pessoa ainda será considerada jovem. Só que morrer assim será um sinal de maldição. Quem crer viverá até o fim da era do reino, num corpo sustentado sobrenaturalmente por Deus, através da árvore da vida. Durante o reinado de 1000 anos, a fé continuará sendo o caminho para a salvação. E o Senhor permanecerá no Santo dos Santos.
sendo necessário crer em sua palavra. Quanto à nossa aparência glorificada, provavelmente seremos ainda reconhecíveis, apenas sem pecado, sem doença, sem envelhecimento. Os incrédulos conviverão com os glorificados sem perceber uma diferença notável. Lembra dos 40 dias que Jesus passou na terra depois de ressuscitar? Ele conversou com os discípulos da estrada de Emaús, depois ele comeu com os discípulos à beira da praia. Mas você já imaginou que teremos 1000 anos para conhecer pessoas, aprender histórias, reencontrar personagens bíblicos, conversar com Noé, Moisés, Miriam, Esther, Davi e muitos outros? O que mais podemos saber sobre a vida dessa época? Vamos ver o que acontecerá com os judeus durante o reinado. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que restarem em Sião e permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, todos inscritos para viver em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a impureza das mulheres de Sião e purificar Jerusalém do sangue derramado do meio dela, com o espírito de julgamento e o espírito de fogo, então o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre as assembleias uma nuvem durante o dia, fumaça e claridade de fogo flamejando de noite, pois sobre toda a glória haverá um abrigo, e haverá lugar de refúgio e de abrigo contra o calor do dia e contra a tempestade e chuva. Todos em Jerusalém serão crentes em Jesus, e o Senhor criará uma cobertura sobrenatural sobre o monte Sião e Jerusalém, uma nuvem durante o dia e fogo à noite, uma proteção contínua e glória permanente sobre a cidade e o templo. Quanto à vida dos gentios durante o reino, sabemos algumas coisas. Em Isaías 56 nós lemos: "E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amar o nome do Senhor e serem os seus servos, todos os que guardarem o sábado e se apegarem à minha aliança, estes os levarei ao meu santo monte e os alegrarei, e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amar o nome do Senhor e serem os seus servos, todos os que guardarem o sábado e se apegarem à minha aliança, estes os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos." E o profeta ainda diz no capítulo 66: "Eu, conhecendo as suas obras e seus pensamentos, reunirei todas as nações e línguas. Eles virão e verão a minha glória. Porei um sinal entre eles e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, que nunca ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações, trarão todos os seus compatriotas de todas as nações como oferta ao Senhor, em cavalos, carros, liteiras, mulas e camelos, ao meu santo monte, em Jerusalém, diz o Senhor. Assim como os israelitas trazem suas ofertas em vasilhas puras ao templo do Senhor. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor." E no capítulo 14 de Isaías ainda lemos: "O Senhor terá compaixão de Jacó e tornará a escolher Israel, os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se unirão a eles e se juntarão à descendência de Jacó. Povos os apanharão e os trarão para casa, e Israel se apossará das nações como servos e servas na terra do Senhor. Fará prisioneiros aqueles que os aprisionaram, dominará seus opressores." Zacarias registra: "Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e festejar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não receberão chuva. Se a família do Egito não subir e não for, cairá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. As nações, então, serão obrigadas a comparecer ao templo na festa dos tabernáculos, senão sofrerão com a seca, já que a terra produzirá fartamente apenas enquanto chover com abundância. Tanto judeus como gentios experimentarão uma vida plenamente satisfatória.
Em Isaías 65, nós lemos: construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois como a duração das árvores, será a duração do meu povo. Os meus eleitos desfrutarão plenamente das obras das suas mãos. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a calamidade, porque são povo abençoado pelo Senhor, eles e seus descendentes. Teremos casas seguras para sempre e colheitas garantidas. O sofrimento, o medo e a perda não existirão. Haverá descendência abençoada, sem tragédia ou morte infantil. Agora, sobre tecnologia, entretenimento, economia, a Bíblia guarda silêncio. Deus nos deixa algo a ser descoberto para que a vida no reino seja uma sequência de surpresas agradáveis. Se mesmo neste mundo caído a vida pode ser surpreendente e cheia de beleza, imagine sobre o governo perfeito e completo de Cristo. Para sabermos mais sobre o templo durante o reinado de 1000 anos, precisamos ler Ezequiel. Ezequiel 40 nos diz: Em visões de Deus, ele me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, no qual, do lado sul, havia como que as construções de uma cidade. Ele me levou para lá e vi um homem cuja aparência era como bronze. Tinha na mão uma corda de linho e uma vara de medir, e ele estava em pé à porta. Ezequiel teve o privilégio de ver e descrever o templo milenar. Ele relata que o edifício estava num monte muito alto e era tão imenso que parecia uma cidade, muito diferente da topografia atual de Jerusalém. Ezequiel foi orientado a medir o edifício com precisão para que compreendêssemos a escala massiva dessa construção, claramente diferente e distinta de todos os templos anteriores. Ao compararmos as medidas com as do tabernáculo, o templo de Salomão ou o templo de Herodes, ou mesmo um campo de futebol, veremos que o templo milenar será gigantesco. O tamanho é para reforçar a necessidade de abrigar milhões de pessoas de todo o mundo, pois este templo será o centro de adoração para toda a humanidade, não apenas para os judeus, confirmando Israel como centro do mundo, a sede de toda a adoração e do governo. O fato de existir templos, sacerdotes e guardas reforça como o pecado ainda estará presente na terra, naquele tempo. Os glorificados estarão acima disso tudo, governando, mas ainda verão o seu efeito. Contudo, sob o governo perfeito de Cristo, os efeitos do pecado serão mínimos. O templo será um quadrado perfeito, com um muro externo que incluirá 3 entradas e um muro interno com mais 3, mas não haverá portão a oeste. Assim serão 2 átrios ou pátios e no centro o templo propriamente dito, com vários edifícios auxiliares em volta. O portão leste será a entrada principal, com dimensões de cerca de 30 metros de comprimento, 15 de largura e um pórtico de 36 metros. Os números recorrentes nas medidas, 5 e 6, também são simbólicos. 5 é o número da graça e 6 representa o homem pecador. Assim, o portão simboliza o encontro entre o pecado e a graça. Os espaços de pecado serão compartilhados pelas paredes de graça, simbolizando que ali o pecado será quebrado e oposto pela graça. Debaixo do templo nascerá um rio que atravessará o átrio, passará sob o portão leste e se dividirá para o leste e o oeste. Para o leste transformará o Mar Morto em água doce, uma clara mensagem de águas vivas fluindo do templo, uma prova da presença de Cristo. Este templo será o centro da adoração no reino. Essa adoração incluirá Jesus, sacrifícios, sacerdotes e festas, como acontecia na lei mosaica. No passado, a glória do Senhor habitava o Santo dos Santos, conhecida como a Shekinah, e mais tarde, com o pecado de Israel, a glória de Deus se retirou do templo, como narra Ezequiel. Então a glória do Senhor elevou-se de cima dos querubins e foi para a entrada do templo. O templo ficou cheio da nuvem e o átrio resplandeceu com o brilho da glória do Senhor. A glória do Senhor retirou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins.
e no capítulo 11 nós lemos: a glória do Senhor se afastou do centro da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então a glória do Senhor não voltou mais ao templo desde então. No início do reino, porém, a glória retornará do mesmo modo. Então o homem levou-me à porta que dava para o leste e vi a glória do Deus de Israel vindo do leste. A sua voz era como o rugido de muitas águas e a terra resplandeceu com a sua glória. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o leste. O Espírito levou-me para o átrio interno e a glória do Senhor encheu o templo. Ele me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para pôr as solas dos meus pés. Aqui habitarei entre os israelitas para sempre. Cristo habitará no templo em glória e não sairá mais de lá. Após a sua entrada, o portão leste será fechado. Depois, o homem levou-me de volta à porta externa do santuário, que dava para o leste, mas ela estava fechada. E o Senhor me disse: esta porta ficará fechada. Não será aberta, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, e por isso ela ficará fechada. Só o Senhor entrará por esse caminho, simbolizando a obra única de Jesus Cristo. Em Ezequiel 44, nós lemos que nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne de todos os estrangeiros que estão entre os israelitas entrará no meu santuário. E qual será o papel de sacerdotes e sacrifícios? Eu sei que há muitas interpretações sobre isso. Aqui nós vamos seguir a linha de pensamento do ministério verse by verse, que diz que no passado, sob a lei de Moisés, Deus aceitava certos homens como sacerdotes para serem mediadores. Hoje, em Cristo, todos nós somos sacerdotes, como lemos em 1 Pedro 2. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na era da Igreja, intercedemos pelo mundo, proclamando Cristo e vivendo como luz. Porém, no reino, voltamos a ter sacerdotes específicos, mas não serão todos os levitas. Apenas os descendentes de Zadok terão permissão plena, como lemos em Ezequiel 44. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente tomaram conta do meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para me servir. Eles estarão perante mim para oferecer a gordura e o sangue, declara o soberano Senhor. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e cumprir os meus requisitos. E então agora vamos para os eventos finais dos 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Elas marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento do povo de Deus, a cidade que ele ama. Mas desceu fogo do céu e as devorou, como lemos em Apocalipse, capítulo 20. Mas por que Satanás será solto no fim? Como vimos anteriormente, Satanás será amarrado após a tribulação. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Durante todo o reino ele permanecerá preso, sem poder enganar ou tentar ninguém. Mas no final será solto para enganar as nações uma última vez, levando muitos à rebelião contra Deus de novo e cercando Jerusalém. Mas por quê? Paulo explica em 1 Coríntios 15. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Porque é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O propósito do reino é mostrar a diferença entre o governo dos homens, os 6.000 anos anteriores, e o governo de Cristo, os 1000 anos do reino. Só quando Satanás for derrotado definitivamente
é que o reino, como conhecemos, terá cumprido seu papel, preparando tudo para a nova criação. A libertação final de Satanás servirá para que, ao derrotá-lo, Cristo acabe com o último resquício de rebelião e morte, e então entregue o reino ao Pai. Quem são Gog e Magog? Em Ezequiel 38 e 39, encontramos detalhes que Apocalipse apenas resgata como referência. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe supremo de Meseque e Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano Senhor: estou contra você, Gog, príncipe supremo de Meseque e Tubal. Farei você girar e porei anzóis no seu queixo, e o arrastarei para fora com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos totalmente armados. Uma grande horda com broquel e escudo, todos eles empunhando espadas. A Pérsia, a Cush e a Put estarão com eles, todos com escudo e capacete. Gomer com todas as suas tropas e Bet-Togarma do extremo norte, com todas as suas tropas, muitas nações com você. Esteja preparado. Gog, neste contexto, é um título, como Faraó ou César, e não um nome pessoal exato. Gog virá do extremo norte, com aliados de todas as direções para atacar Israel. Mas quem moverá todas essas nações para a batalha, no fim das contas, será o próprio Deus, usando Satanás como seu instrumento. Israel estará num estado perfeito de paz, sem muros, alheio à guerra e desprevenido. E Ezequiel 38 diz: você dirá: invadirei aquela terra de cidades sem muros, atacarei um povo pacífico e desprevenido, sem muros, ferrolhos ou portões. O objetivo desse ataque será mostrar a fidelidade de Deus em proteger o seu povo, Israel. E continuando em Ezequiel 38, nós lemos: direi a Gog: farei você avançar contra a terra de Israel, que estará em segurança todos os seus habitantes. Você, com todas as suas tropas, muitas nações com você avançarão como uma nuvem que cobre a terra. Isso acontecerá nos últimos dias. Eu o trarei contra a minha terra para que as nações me conheçam quando eu mostrar a minha santidade por meio de você, ó Gog, diante dos seus olhos. Na hora do ataque, Deus agirá soberanamente. Israel não precisará se defender, porque a vitória será completamente divina. Caireis nas montanhas de Israel, você e todas as suas tropas e as nações que o acompanham. Eu o darei como alimento às aves de rapina e aos animais selvagens. Cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Enviarei fogo sobre Magog e sobre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Os habitantes das cidades de Israel sairão e usarão as armas para acender fogo. Durante 7 anos farão fogo com elas. Então vemos aqui uma cena que representa a última tentativa de Satanás de destruir o povo de Deus, imediatamente antes do julgamento final. Mas o ataque nem acontecerá, o fogo descerá do céu e os consumirá. O mal sobrenatural será julgado e destruído. Isso completa o que Ezequiel começou, não apenas a vitória sobre inimigos terrenos, mas sobre os poderes espirituais por trás deles. Em Apocalipse 14, 9 e 10 nós lemos: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. O lago existe em algum local nos céus ou no reino invisível, fora da nossa visão, mas na presença dos anjos ou dos seres celestiais. No momento ele está vazio, e durante o reinado de 1000 anos apenas terá o falso profeta e o anticristo. Mas imediatamente após a guerra de Gog e Magog, Satanás se juntará a eles, reunindo todos os 3 membros da falsa trindade. Este lugar também é o destino dos ímpios e incrédulos para toda a eternidade.
Em Apocalipse 20:10, nós lemos que Satanás será atormentado ali para todo sempre. Como em Mateus 25:46, Jesus afirma que o julgamento por incredulidade envolverá tormento físico eterno, sem alívio. Quando ouvimos isso, naturalmente começamos a pensar sobre a justiça de tal destino. Chegamos a pensar que o castigo não corresponde ao crime, como se o lago de fogo fosse uma prisão onde os ímpios e incrédulos pagarão a sua dívida a Deus e que eventualmente poderão sair após cumprir a pena. Mas esse não é o jeito correto de compreender este castigo eterno. Não é um lugar de restituição ou de expiação. É uma morada eterna para aqueles incapazes de entrar na presença de Deus. Como lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causaram tribulação, e dar alívio a vocês que passam tribulação, e a nós também. Isso acontecerá quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com seus poderosos anjos, em meio à chama de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a penalidade de destruição eterna, separados da presença do Senhor. Essa é a definição de morte espiritual, estar eternamente separado da presença de Deus. Assim como o futuro do crente fiel é a vida eterna, também o futuro do incrédulo é eterno. A Bíblia chama isso de segunda morte, passar a eternidade separado de Deus. Depois da morte não haverá outra chance de redenção. Estes permanecerão em tormento, longe da presença de Deus. Nós já vimos aqui que após o reino de 1000 anos e a guerra de Gog, haverá 3 criaturas no lago de fogo, todas merecendo estar ali. Mas os demais humanos, o Senhor dará um julgamento público antes do destino final. E para isso, os mortos incrédulos serão ressuscitados em novos corpos, assim como os crentes fiéis foram em seu momento. Apocalipse 20, versículos 5 e 6. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante o milênio. Lembrando que a primeira ressurreição será de todos os crentes, enquanto a segunda será de todos os incrédulos. O restante dos mortos, referindo-se a todos que não foram ressuscitados na primeira ressurreição, serão os incrédulos de todos os tempos. Chegamos ao momento do juízo final. Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. João viu um grande trono branco e alguém assentado nele, que sabemos é Jesus. Tanto João quanto Pedro dizem que Jesus foi nomeado pelo Pai para julgar a todos, como lemos em João 5. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. E em Atos nós lemos: Ele nos mandou pregar ao povo e dar testemunho de que foi a Ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Antes, Jesus julgará os crentes fiéis no tribunal de Cristo, atribuindo recompensas eternas a cada um. Agora, depois dos 1000 anos, ele estará no grande trono branco, pronto para julgar os mortos incrédulos. E quantos bilhões estarão ali?
É até impossível imaginar, mas todos estarão. Todos os incrédulos ressuscitarão e estarão diante de Cristo, grandes e pequenos. Mas de onde virão os mortos? Onde ficaram até então? Quando alguém morre, o corpo se desfaz e o espírito segue vivo. Para os crentes, o destino sempre foi de consolo. Antes de Cristo, para o seio de Abraão, depois diretamente ao céu. Na primeira ressurreição, receberão corpos novos e permanecerão para sempre com Jesus. Já os incrédulos sempre foram para o Hades, ou o reino dos mortos, aguardando o julgamento e depois o lago de fogo. Em Apocalipse 20:13, nós lemos que o mar entregou os mortos, o Hades também, e todos serão julgados. A referência ao mar também é uma figura correspondente ao abismo, onde espíritos rebeldes estão presos. Esse julgamento se aplicará tanto a humanos que não creram e foram fiéis a Deus, quanto aos anjos caídos, que também serão libertos nesse momento para o julgamento. Os próprios demônios já anteveem esse juízo quando lemos a história de Jesus expulsando o demônio do Gadareno, em Mateus capítulo 8. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gerazenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Todos os incrédulos estarão juntos neste momento, rebeldes, hostis a Deus, prontos para serem julgados. E nesse momento, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, como lemos em Filipenses. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas por que mesmo depois de confessar Jesus como Senhor, eles ainda sofrerão o juízo? Porque a confissão, nesse momento, depois dos 1000 anos, não será pela fé, será simplesmente a constatação de um fato, de que Jesus é realmente o Senhor absoluto. Depois deste reconhecimento, as almas serão julgadas de acordo com o que está nos livros. 2 tipos de livros são citados, o livro da vida e os livros das obras. Dr. Michael Heiser explica que o livro da vida é mencionado diversas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, representando tanto um registro simbólico quanto literal daqueles que receberam a vida eterna pela fé em Deus. Embora a ideia tenha raízes na cultura do Antigo Oriente, onde livros celestiais ou tábuas do destino eram comuns, os autores bíblicos destacam de forma única o livro da vida, como registro perfeito de Deus sobre o seu povo, enfatizando a sua onisciência e soberania. Versículos como Filipenses 4:3. Me ajudem, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Em Apocalipse 3:5 nós lemos: O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 13:8 Todos os habitantes da terra adorarão a besta, isto é, todos os que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Estes versículos que lemos são para ilustrar a importância deste livro. As referências do Antigo Testamento às vezes falam de forma ambígua, com algumas passagens sugerindo que os nomes são escritos em tempo real, à medida que as pessoas creem, e outras descrevendo nomes escritos desde a fundação do mundo. Isso mostra que o livro da vida envolve tanto a presciência de Deus, ou o conhecimento antes de tudo acontecer, quanto o seu relacionamento contínuo com as pessoas, e não ensina a predestinação rígida ou uma seleção divina aleatória. O motivo é que Deus conhece todas as ações e destinos. Nada escapa à sua atenção.
é como um jogador de xadrez que consegue prever todas as jogadas com todas as peças e peões que tem no seu tabuleiro. O livro da vida assegura aos crentes a sua posição segura no reino eterno de Deus. Em vez de ser uma simples lista determinada pelo destino, ele serve como testemunho do conhecimento perfeito e do cuidado de Deus. Este livro da vida contém os nomes de todos os que receberam a misericórdia de Deus. É o registro da família de Deus, escrito desde antes da fundação do mundo. E em Apocalipse 20:15 nós lemos: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Todos serão lançados conscientemente no lago de fogo. A segunda morte não será uma aniquilação, mas sim uma nova existência consciente no sofrimento eterno. Restará apenas o grupo dos santos em corpos glorificados, os anjos ou seres espirituais e a Trindade. Na próxima era da eternidade, será um tempo de grande mistério nas Escrituras, sobre o qual sabemos apenas o que é revelado nos capítulos finais da Bíblia. Apocalipse 21, de 1 a 8. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Ao estudarmos esses 2 capítulos da Bíblia, percebemos então que eles ecoam os 2 primeiros capítulos de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 21:1 vemos a criação de novos céus e nova terra, ecoando Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E esse paralelismo até Apocalipse 22 serve para nos mostrar que tudo chegará ao círculo perfeito da redenção e restauração. A diferença é que nesta nova criação não haverá mares, pois o mar já não existia. Ao contrário da terra atual, mais coberta de água do que de terra, a nova criação terá apenas terra, não mares, porque este era um símbolo do caos. Nesta nova terra, uma cidade chamada Nova Jerusalém será colocada por Deus e não será construída pelas mãos humanas, mas descerá do céu. A Bíblia ensina que esta cidade já existe no reino espiritual invisível, aguardando o momento de aparecer, como lemos em Hebreus 11. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Filipenses 3:20 nos diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Na criação original, Deus também preparou um lugar especial para a humanidade, o Jardim do Éden, e depois colocou o homem ali, como lemos em Gênesis 2. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara.
Então, no novo céu e na nova terra, nós estaremos sobre a terra e a cidade de Deus descerá até nós. Apocalipse 21, 3 a 8, ouvimos uma declaração de que a chegada da Nova Jerusalém significará que tudo foi finalmente restaurado ao estado perfeito. Todos os efeitos negativos do pecado de Adão serão corrigidos e restaurados. Naquele dia, o Deus Trino habitará entre nós, e pela primeira vez desde o Éden, o Pai viverá na terra conosco como com Adão. Toda a criação será purificada do pecado e das consequências, não havendo mais dor, lágrimas, morte, choro, nem lamento. O início perfeito da criação se completará com um fim igualmente perfeito. Nós lemos: estou fazendo novas todas as coisas. Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E ele dará livremente da água da vida, o Espírito da vida, a quem desejar, pois ele é a fonte. A chave para experimentar essa realidade que lemos é crer em Jesus e ser leal a ele. Aqueles que vencerem, crerem nele e serem leais a Jesus, herdarão tudo isso, serão feitos filhos de Deus e viverão eternamente com ele. Por outro lado, os que escolhem viver afastados de Deus agora nesta vida, passarão a eternidade longe dele. A segunda morte será exclusiva para estes. Será o resultado de uma escolha de não acreditar, de não ser leal, de não ser fiel. E essa lista de pecados que segue representa o estilo de vida dos que não creram, enquanto os salvos já não terão mais tais práticas. Depois da descida da cidade, nós que recebemos a graça de Deus em Cristo entraremos na Nova Jerusalém, conforme prometido em Hebreus 12, 22 a 24. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos em alegre reunião, a assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Segundo Hebreus, a cidade será lar de várias categorias da criação, da própria divindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, todo o exército de anjos e seres celestiais, da Assembleia dos Primogênitos, uma referência aos santos da Igreja, a noiva de Cristo, e dos espíritos dos justos aperfeiçoados, que é uma referência a todos os outros crentes e fiéis a Cristo. Ao olharmos para tudo que a Escritura revela sobre o templo do reino, o triunfo de Cristo, a derrota final do mal e a esperança da Nova Jerusalém, nós somos chamados não apenas a admirar essas promessas, mas a permitir que elas transformem o modo como nós vivemos o nosso agora no presente. A Bíblia não nos conta o fim da história apenas para satisfazer a nossa curiosidade, mas para nos dar esperança, direção e um sentido de urgência, saber que todo mal será derrotado e que a justiça triunfará e que o próprio Deus habitará com o seu povo por toda a eternidade, nos motiva a viver em santidade. Se o destino final dos salvos é viver sem pecado e conviver na presença de Deus, devemos buscar já hoje um coração limpo, vivendo de forma digna como filhos da luz, separados para Deus. A vida eterna começa aqui, como lemos em João 17:3. E a vida eterna é esta, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Saber sobre o fim da história nos enche também de esperança diante do sofrimento. Toda lágrima será enxugada, toda dor terá um fim. As dificuldades deste mundo não são para sempre. Há uma nova criação, já preparada para aqueles que confiam em Cristo. Saber do fim nos desperta para uma missão. Muitos ainda não conhecem essa esperança, a certeza do juízo futuro e do dom da vida eterna que deve nos motivar a compartilhar o Evangelho, as boas notícias da salvação por meio de Jesus, a orar pelas pessoas ao nosso redor, para que também tenham seus nomes escritos no livro da vida.
Saber sobre o fim nos consola quanto à justiça, porque toda injustiça, mentira, rebelião contra Deus não ficarão impunes. Deus exercerá juízo perfeito e nós podemos descansar em suas mãos, sabendo que Ele é o reto juiz. E por fim, conhecer o fim da história. O Apocalipse nos lembra do valor da fé. No final de tudo, o critério determinante não é o desempenho ou o histórico de uma pessoa, mas a fé genuína que esta pessoa, ou qualquer uma, deposita em Cristo Jesus e ser fiel a Ele. O convite permanece aberto. Ao vencedor herdará todas estas coisas. Nossa oração é que o nosso olhar para este futuro glorioso seja mais do que uma curiosidade sobre o fim dos tempos, mas que seja combustível diário para a nossa fé, perseverança, esperança e para a nossa missão. Que vivamos cada dia com os nossos olhos fixos em Jesus, ansiando pela eternidade ao lado dele. Que as promessas do reino vindouro fortaleçam a nossa fé e nos inspire a viver hoje como cidadão do reino eterno de Deus. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo episódio, que será o final da nossa jornada pelo livro do Apocalipse.